Como escolher as melhores equipes para realizar trading esportivo? Seja muito bem-vindo ao canal Stake Cheia, eu sou o Lucas Tadioto e o tema desse vídeo hoje é justamente como a gente pode fazer para filtrar as melhores equipes que vão apresentar as melhores oportunidades para a gente realizar o nosso trading esportivo, nossos investimentos esportivos, seja você trader ou seja você um punter que trabalha só pré-live. Esse processo de seleção das equipes que a gente vai utilizar para realizar as nossas entradas, ele é cada vez mais importante, é uma dúvida frequente que muita gente me pergunta aqui e nas minhas outras redes sociais também, então decidi produzir esse conteúdo aqui para ajudar vocês aí a selecionarem as melhores equipes dentro de uma série de critérios, né, onde a gente vai estabelecer aí quais são as equipes mais interessantes para a gente trabalhar, para a gente realizar as nossas metodologias de trade, beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever, deixar seu like aqui para ajudar a fortalecer sempre esse conteúdo, né? Fazer com que ele chegue num número cada vez maior de pessoas. E comenta aqui nos comentários quais são as equipes que você costuma trabalhar, como é que você seleciona essas equipes e quais são aqueles times que você não opera nem se te pagarem, que eu quero saber aqui nos comentários, beleza? Bom, para a gente começar a construir uma ideia sobre esse assunto, eu preciso deixar bem claro que esse conteúdo não tem por objetivo aqui fazer uma lista de times que você vai trabalhar aí, que você vai realizar as suas entradas, né? O meu objetivo nesse vídeo aqui é trazer critérios e argumentos que vão ajudar você a selecionar as equipes dentro da metodologia que você está acostumado a executar, certo? Então, se você ainda não tem um método de trade, se você ainda não tem uma abordagem, a escolha dos times pode ser, inclusive, o ponto de partida para você estabelecer essa dinâmica, para você conseguir estruturar um método eficiente e que, se não a primeiro ponto te dê a lucratividade que você gostaria, mas vai te trazer a organização e a disciplina necessária para que você consiga construir essa consistência ao longo da sua caminhada, certo? Então, passa pela boa escolha das equipes que você vai operar, para você conseguir se estabelecer no mercado com uma metodologia que vai sim funcionar com efetividade em cima dessas equipes e campeonatos também, ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro são os erros que a galera, principalmente que está começando nesse mercado, acaba cometendo quando vai realizar o seu trade, quando vai realizar suas entradas, que é a seguinte: é querer fazer todas as equipes, todas as ligas, todos os campeonatos, todos os eventos que tem disponíveis. Isso é praticamente impossível, né? É inviável você conseguir abraçar todos os eventos. Você não vai conseguir estar dentro do mercado em todas as oportunidades possíveis. Então, oportunidades vão acontecer, vão aparecer ali e você tem que estar preparado para buscar sempre aquelas que vão te entregar maior valor esperado no longo prazo, tá? É sempre isso que a gente prega aqui. Então, a nossa ideia, quando a gente começa a analisar e segmentar as equipes, é não justamente acertar as apostas que a gente faz nessas equipes, mas sim entender o valor esperado positivo que existe em alguns cenários que essas equipes apresentam com recorrência, né? Quais padrões essas equipes mostram, tá? Então, assim, eu sei que muitos de vocês em algum momento, se é que não estão atravessando por esse momento agora, querem fazer o maior número possível de campeonatos, querem fazer o maior número possível de equipes para poder volumar suas metodologias e entender se elas realmente são eficientes no longo prazo ou não. Só que não adianta você ter volume e não ter a qualidade. Então, o processo de seleção das equipes ele vai ajudar você a conseguir, com um filtro mais apurado, né, com um número menor e mais qualificado de equipes que você trabalha regularmente, você vai conseguir aí ter um resultado mais eficiente da sua metodologia, tá? Isso é muito importante, tá? Então, primeiro ponto, esqueça essa ideia de trabalhar todos os campeonatos, todos os eventos esportivos que aparecem, tá? Filtre naqueles que são os mais interessantes para você. Ao longo do vídeo a gente vai aqui trazer alguns critérios que podem ajudar você a realizar esse filtro, tá? Segundo erro que muita gente que está começando agora e até alguns traders intermediários ainda cometem é escolher os times para apostar baseado apenas na camisa dessas equipes, né? Na tradição que esses times têm, sem levar em conta
o momento que essas equipes estão vivendo, como é que está a fase recente desses times, como que são os adversários que eles enfrentam, a necessidade de vitória, a posição na tabela, esses critérios básicos aí para a gente entender como que o time vem se comportando, né? Então, por exemplo, assim, muita gente gosta de apostar, vamos supor, no Manchester United, que já não vive uma fase tão boa no futebol inglês. Muita gente gosta de apostar no time da Juventus, não vive uma boa fase lá no campeonato italiano. Então são equipes com camisa pesada, com tradição, com fator local muito forte, mas que na grande maioria das situações não oferecem pra gente aquele padrão interessante para a gente conseguir realizar boas entradas, né? São equipes inconstantes, são equipes aí que têm muita oscilação, muita instabilidade. Então, essas equipes por si só não são interessantes para a gente realizar as nossas entradas, né? Então, apostar só pela camisa de um time, você tem que ter muito cuidado, porque na maioria das vezes esse preço, as casas de apostas sabem que a grande maioria dos apostadores vão guiados muito por essa questão da camisa, da tradição da equipe, e acabam colocando um preço que não tem praticamente nenhum valor a apostar a favor dessas equipes, tá? Então tome cuidado quando você for trabalhar em jogos que envolvam equipes tradicionais, porém que não vivem um bom momento aí no seu histórico recente, ok? Segundo fator que muita gente acaba se atrapalhando, e aí a gente está falando daqueles apostadores punter que colocam ali aquele time numa múltipla, num bilhete, enfim, que utilizam essas equipes aí com odds mais baixas, acreditando que apostar só pela odd é segurança, é garantia de que aquela aposta ali não tem como dar head. Pelo contrário, quando você faz uma aposta olhando apenas a odd daquela equipe, né, aposta num favorito ali no Barcelona jogando dentro de casa a 1,20, a 1,30, aposta no Manchester City, né? São equipes que na grande maioria das vezes vão vencer as suas partidas. No entanto, é preciso entender se aquelas odds que o mercado está oferecendo para aquele time naquela situação ali, ela faz jus ao comportamento que o time vem apresentando nas últimas rodadas. Então, eventualmente a gente vai ver equipes com uma odd de super favorito, no entanto, esses times não vêm jogando futebol com um padrão interessante e suficiente para que a gente consiga encaixar esses jogos no padrão de um super favorito que vai cumprir com essa exigência que o próprio preço coloca para ele, né? Então, apostar somente olhando a odd da equipe é um erro que muita gente comete. Então, não selecione times única e exclusivamente pela sua odd de início, porque em grande parte das situações, outras variáveis que não apenas a qualidade de jogo daquele time estão implicando para que essas odds estejam mais baixas do que elas deveriam estar em relação à realidade do que esse time pode apresentar, certo? Então, esse é outro fator que muita gente erra, e você, na hora de selecionar seus times aí para poder fazer seu trade, não deve cometer esse erro, certo? Outro erro que muita gente comete é não dar moral, não dar atenção para as escalações das equipes, desconsiderando prováveis desfalques importantes, tá? Então, por mais que você selecione para trabalhar somente times da elite do futebol, se você pegar Real Madrid, o Bayern de Munique, o Manchester City, o Arsenal, né, essas equipes que são de primeira linha do futebol mundial, sobretudo essas equipes, inclusive, elas vão ser dependentes de alguns jogadores que são peças-chave no esquema de jogo dessas equipes, dos treinadores, né? Então, quando uma equipe, por exemplo, como o Real Madrid vai jogar contra o Sevilla dentro de casa com uma odd de 1,30, só que o Mbappé não joga, o Bellingham não joga, o Vinícius Júnior não joga, o ataque do Real Madrid ele é praticamente todo ele reserva, ele não pode ter o mesmo preço do que se fosse o Real Madrid 100% titular nesse jogo, né? Se o Bayern de Munique entra em campo sem o Harry Kane, por exemplo, que hoje é o principal centroavante e goleador da equipe, a odd do Bayern não pode ser a mesma do que quando o time está completo, né? Se o Manchester City entra em campo sem o Haaland, por exemplo, né, já é um time que tem menos possibilidade de conseguir replicar aquele padrão de excelência
do que quando o time está completo. Então, muita gente, quando vai realizar as apostas, olha simplesmente a odd, ou olha a camiseta do time ali, como eu falei, o Manchester City dentro de casa não vai perder, posso pegar essa odd aqui a 1,20 porque o time vai ganhar. E na verdade não é isso que acontece, né? Dependendo dos desfalques que a equipe tem, o padrão de jogo muda, porque o esquema de jogo também muda, e aí a equipe pode não ter aquela mesma entrega que teria, portanto, a odd que a gente vai trabalhar nesse time, mesmo que ele esteja com desfalques, ela tem que ser diferente. Então, não significa necessariamente que tu tem que excluir esse time do seu trade no dia que ele tiver algum desfalque importante, né? Na verdade, você tem que reprecificar, você tem que recalcular a probabilidade daquele time de vencer aquele adversário que ele vai enfrentar, sendo que ele não tem alguns dos seus principais jogadores. Então, prestar atenção nos desfalques também é outra coisa muito importante na hora de você selecionar os times que você está trabalhando, certo? Outro fator muito importante que muita gente às vezes desconsidera, que é o momento da equipe. Quando eu falo momento, eu me refiro especificamente aos últimos 5 ou 6 jogos do time, né? O que acontece é o seguinte, devido a lesões, devido a suspensões por cartão, devido a alguma alteração no ritmo do campeonato, acúmulo de jogos, né? O calendário em determinado momento da temporada vai ser mais apertado, com competições dividindo a atenção da equipe, né? Isso pode influenciar na produtividade do time naquele momento. Então, filtrar os últimos jogos dos times que você pretende trabalhar e ver como é que esses times vêm atuando nas partidas anteriores, pegando sempre de preferência adversários de um nível parecido com o que ele vai enfrentar no próximo jogo, isso vai te ajudar a escolher quais times você deve se concentrar para tentar buscar as melhores oportunidades. Via de regra, equipes que vivem um momento conturbado na temporada, equipes que estão oscilando, que não conseguem manter um bom padrão de jogo nos jogos anteriores, dificilmente vão te entregar um padrão de jogo confiável e estável na próxima partida. Então, é muito importante levar em consideração o momento que as equipes vivem na hora que você vai selecionar elas para fazer o seu trade, tá? Então, muita gente deixa isso escapar e acaba aí trabalhando nas equipes, ignorando a fase recente que elas estão vivendo e provavelmente assim fechando os olhos para uma informação muito importante, que é justamente a performance recente dessas equipes, né? Outro fator que é muito importante da gente analisar na hora de filtrar os times que a gente está trabalhando é o contexto do confronto, tá? Então, existem equipes que têm um comportamento um pouco diferente, né? Um pouco fora do seu padrão, daqui a pouco quando elas vão enfrentar um adversário que é um rival local, né? Por exemplo, um clássico da cidade. A gente pega ali, por exemplo, o Liverpool vai enfrentar o Everton. O Everton é uma equipe pior que o Liverpool tecnicamente, mas estamos falando de um clássico, de um derby da cidade, onde as duas equipes acabam se equiparando em poder técnico, não necessariamente em poder técnico, mas em empenho, em aplicação dentro do jogo. E, a princípio, né, se a gente pegar o desnível entre as duas equipes, sugeriria que o time do Liverpool vai jogar contra o Everton e vai ganhar em 80% das vezes, por exemplo, o que não é o que acontece, justamente pelo fato de que o confronto ele denota um contexto diferente entre essas duas equipes. Então, ignorar esse contexto muitas vezes acaba fazendo com que você deixe de lado uma informação importante, evitando tomar a head em se você ignora esse conceito, tu pode não evitar de tomar um head que seria evitável se você levasse em consideração que em determinadas partidas específicas do campeonato, o contexto vai fazer com que aquele time não consiga desempenhar o seu melhor padrão de jogo, tá? Então, para a gente conseguir escolher times, isso aqui é fundamental de ser visto também, certo? Outro fator importante para você conseguir ter sucesso trabalhando um grupo específico de times é volumar os jogos dessas equipes. Então, é fundamental que você acompanhe de fato esses times, veja o noticiário ao longo da semana para ver como que esses times estão treinando, quais os jogadores que estão sendo cogitados para entrarem como titulares na próxima partida, se o time vai repetir os 11 iniciais das rodadas anteriores, se tem algum desfalque,
como que esses times vêm aí a nível anímico, se tem alguma coisa extra-campo que possa influenciar. Todos esses fatores eles só vão poder ser analisados se você pegar um grupo restrito de equipes para poder acompanhar. Se você quiser acompanhar 200, 300 equipes, fica inviável você fazer esse trabalho aí de se informar a respeito do que está acontecendo com essas equipes nos bastidores. E aí a gente tem, no caso de escolher equipes do futebol brasileiro, a gente tem muito mais acesso à informação, né? A gente consegue, pelo noticiário da TV, enfim, no dia a dia aí, seguindo as mídias que cobrem esses times, né? Que noticiam aí o que está acontecendo com essas equipes. Quando a gente fala de futebol europeu, por exemplo, né? A informação ela está um pouco mais distante da gente, mas nem por isso é impossível da gente saber a respeito dessas equipes. Então, quando a gente está trabalhando cada vez mais ligas mais underground, digamos assim, né, o submundo que a gente chama do futebol, que são ligas de menor expressão, ligas daqui a pouco do leste europeu ou divisões inferiores aí de países grandes da Europa que são centros de futebol, a gente tem muito mais dificuldade em conseguir informação qualificada a respeito dessas equipes, então esse sim pode ser um critério para você levar em conta no momento de selecionar as equipes que você pretende trabalhar. Então isso é muito importante porque sem ter informação sobre esses times fica mais difícil, você vai estar dentro do mercado atrás daqueles profissionais que têm esse contato, que têm esse conhecimento e na hora de operar, na hora de ir para o mercado, eles vão ter isso como uma ferramenta a mais do que você que não tem informação sobre essas equipes, tá? Então, trabalhar em times que você conhece, que você tem informação, que você sabe como jogam acima de tudo, né, vai te dar uma bagagem, vai te dar um retrospecto muito interessante para você conseguir abordar essas equipes no live, seja você um trader esportivo ou mesmo a Panther se você faz as suas entradas pré-live, certo? Para quem trabalha como Panther, é fundamental saber as estatísticas das equipes, né? Saber quantas chances de gols cada equipe dessas gera por jogo, né? Quais são os momentos onde a equipe costuma marcar ou levar gols, quais as jogadas mais executadas por essas equipes, né? São jogadas de linha de fundo, são jogadas de infiltração, são chutes de fora da área, né? Como é que as equipes criam as suas chances de gols ao longo dos jogos, isso tudo é muito importante da gente conseguir criar essa base de dados sobre essas equipes, seja anotando num papel, num caderninho, como eu eventualmente faço aqui também. Eu tenho aqui o meu caderninho onde eu anoto aqui todas as situações que eu acho interessantes das equipes que eu acompanho, né? Mas você pode ter isso numa planilha, você pode ter isso em um arquivo no seu computador, né? Desde que quando chegue no momento de você operar, você tenha isso fresco na sua memória para poder utilizar aí dentro da sua estratégia, certo? Outro fator extremamente importante é você conseguir assistir ao máximo possível os jogos dessas equipes que você pretende realizar aí as suas entradas, seja Panther ou seja Trader, né? Independentemente se você trabalha só pré-live, assistir aos jogos dos times vai trazer a você a informação de como essas equipes se comportam dentro do jogo. Isso vai ser fundamental na hora de você entender a relação de valor pelo preço que o mercado oferece para cada uma dessas equipes. Então, se daqui a pouco você trabalha aí no seu emprego formal, no horário comercial e não tem muito tempo para assistir aos jogos, é fundamental que você escolha para operar equipes que joguem em horários que você consegue sentar e olhar o jogo, tá? Isso é muito importante, porque além de criar o costume de você acompanhar o futebol com esse olhar analítico, buscando identificar padrões de jogo nessas equipes, você também vai conseguir aí criar a sua memória, criar um conjunto de informações no HD da sua cabeça que vai te permitir, no momento que você colocar o dinheiro dentro do mercado, entender se existem situações de valor ali onde você está trabalhando, tá? Aí vem outra situação que é a seguinte, para a gente fechar esse contexto todo, é a sua metodologia e as equipes que você escolhe. Já tem uma metodologia definida? Eu trabalho só a favor do favorito no primeiro tempo. Você vai buscar equipes que compreendam esse seu critério para entrada numa posição, né?
quais são os times que no primeiro tempo, ali do minuto 1 até o minuto 30, jogam com bloco alto, pressionando a saída de jogo do adversário, criando situações de gols. Esse é o time que tem o perfil que você busca para encaixar na sua metodologia. Então, equipes que conseguem cumprir com esse padrão, você vai ficar analisando para manter aí a possibilidade de estar trabalhando, buscando sempre as oportunidades que esses times específicos vão oferecer. Ah, mas eu trabalho só mercado de over goals lá no segundo tempo. Então, o teu filtro já tem que começar com equipes que marcam ou sofrem gols a partir ali do minuto 60 do jogo, né? Então, essa é a janela de tempo que você vai utilizar aí para aplicar a sua metodologia. Consequentemente, times que produzem mais, que têm um volume maior nesse tipo de situação que tu está buscando, já vai ser o primeiro filtro para você conseguir identificar essas equipes, levando sempre em consideração todos esses fatores que eu falei antes, tá? Não apostar pela odd, não apostar pela camisa, levar em consideração os desfalques, levar em consideração o momento das equipes, beleza? Bom, para terminar, eu queria convidar vocês aí a conhecer um material que eu produzi recentemente, justamente para divulgar uma das minhas metodologias que tem sido uma das mais bem-sucedidas que eu aplico aqui na minha trajetória, que é no mercado de over goals, né? Eu fiz um e-book ali onde eu trago toda a minha abordagem nessa metodologia, onde eu busco por gols dentro das partidas, ou seja, eu parto de um princípio já selecionando equipes que são propensas a gerar um volume de chances de gols alto dentro dos jogos, né? E a partir daí eu vou aplicando a minha metodologia de gols que eu explico detalhadamente nesse e-book que está aqui para você fazer o download, link na descrição do vídeo. Beleza? Se você gostou, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião, quero muito saber quais equipes você costuma trabalhar, e se você quer ver outros conteúdos desse tipo, deixa aqui também que a gente vai trazer conteúdos bacanas aí para ajudar vocês que estão montando sua metodologia, que estão selecionando equipes, que estão começando nessa atividade que requer muito estudo, né? Muita compreensão, mas com perseverança, com certeza você consegue chegar num ótimo resultado por aqui. Beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!